Hoje... Ah, não, peraí, deixa eu voltar. Gabriel Lopes. Hoje, a dubladora mais antiga do Brasil, Selma Lopes, está fazendo 96 aninhos. Hoje, olha. Contem, por favor, como a conheceram, como foi quando a conheceram e da importância dela na dublagem brasileira. Ela estará na Dublacom? Será que eu falo? Não sei. E aí? Come mais um pão de queijo. É melhor. Bom, então vamos falando dela, né? Como é que foi? Bom, ela acabou de falar sobre a Selma Lopes, né? A gente estava falando sobre isso, né? Mas vamos, né? O que falar da Selma Lopes? Assim, Selma Lopes, pra mim, de verdade, assim, foi... Eu cresci com ela. Eu não tenho, de verdade, assim, uma referência do dia que eu conheci a Selma Lopes. Eu não tenho essa referência Eu também não. do momento, do dia exato que eu conheci a Selma. É. Mas eu, obviamente, já tinha referência de quem era a Selma Lopes. É. Da importância, do olhar. Até porque ali na Ebert, VTI, né? A gente aprendia a dublar com essas figuras, né? Olhando isso, tudo acontecer ao nosso redor. Então, era uma pessoa que eu ficava vidrada, observando, até o caminhar, sabe? Até a forma de andar, era isso, de verdade. É uma coisa meio de adoração à distância. Isso, assim, vendo, tudo, todos os trejeitos, tudo, assim, era isso que acontecia ali naquele momento. Não que hoje em dia não seja, mas tô falando, né, como ele perguntou lá atrás, né? Uhum. Era isso que eu via, mesmo muito criança, assim. E ela sempre muito gentil. Muito solista. Exato, cara, isso que eu ia falar. Tudo muito. Exatamente como hoje. Eu nunca vou esquecer o que eu quero falar no presente, porque ela tá vivíssima, vivérrima, maravilhosérrima, dublando a beça. Da beça, fazendo dando eventos, show. Faz de não, tudo. Veio gente, aqui, eu falava assim, sapateando... tá cansada essa menina? Não, de jeito nenhum. Sapateando na nossa cara de tão maravilhosa. Exatamente. Então, assim, eu quero falar no presente. O último trabalho que ela foi fazer comigo eram bifes e bifes. Eu conversei com ela. Era uma narradora. E eu falei, Selminha, vai ser isso, isso e isso e tal, não sei o quê. Como é que é pra você? Tá tudo bem e tal? Filha, tá tudo ótimo. Se eu cansar um pouquinho, eu paro, tomo água, não sei o quê. No tempo que você quiser. E eu deixei ela à vontade, fiz tudo, né? Gente, ela sentou... Ela foi gravando, assim, numa sagacidade que eu falei, não é possível. Não, gente, como assim? Ela realmente sapateia, sabe? Como que... Ela não tem 96 anos, é isso que eu quero dizer, assim. Não é, né? Ela não tem... Sim, ela tem, isso que é fantástico. Ela tem um vigor, uma força, um tônus maravilhosa. Isso que eu fico vibrando, ela tá cada vez mais no auge, no auge, no auge, no auge, no auge. Trabalhando muito, viva, linda, sorridente. Fala com o operador, com a faxineira, com a secretária. Agarra a gente e linda. É muito bacana ver isso. E é um prazer a gente fazer isso, né? Assim, ter esse momento com ela. Não podemos, de forma alguma, deixar isso passar. Nunca. Não. Sabe? Perder qualquer minuto com ela. É verdade. De qualquer forma. Eu quero que ela viva ainda mais 96 anos. Ah, eu também. E os próximos 96 anos eu quero viver todos os minutinhos que eu tiver com ela. Pronto. Degustando dos 31 que eu já tive com ela, que é o tempo que eu dublo. Não, e assim, pelo andar da carruagem, ela vai... Mais 96, meu Ela amor. vai ficar um bom tempo por aqui ainda, que ela tá muito inteira, né, cara? É impressionante. Cara, ela tá maravilhosa. Ela Deus que maravilhosa. mantenha. Ela é maravilhosa. Outro nível, né? Não, e eu lembro que quando eu gravei com ela, no vídeo dela com ela no canal, cara, ela levou os trabalhos dela pra mostrar pros fãs, sabe? Foi uma coisa muito... Eu vi Nossa, cara, eu vi dela lá. E cara, uma coisa assim impressionante, assim, a dicção, a lembrança, sabe? Tudo. Quando eu tive a ideia de colocar o nome do palco da Dublacom de Selma Lopes, que eu liguei pra ela, ela chorou. Eu falei, meu filho, você não precisava nem pedir. Ah, meu Deus. Aí eu chorei junto. Aí não dá, né? Aí não dá. Mas... Eu aqui, nossa, o dia dela, bicho, foi assim, tipo assim, o teste do... Não, Segura a lágrima, que cara... Não, é uma aula. E uma curiosidade também,
é que eu sempre falo sobre o versão dublada, essa minha ligação com, né, o fato de esse privilégio que eu tenho de poder fazer essas homenagens a vocês. É uma profissão que, de fato, para mim, sempre esteve enraizado, mas eu nunca imaginei que um dia eu pudesse estar tão perto de vocês, perto da Carol, perto do Cláudio, perto de todo mundo, assim, perto de Selma Lopes. Mas você já estava guardado ali para estar no meio da gente. Já estava escrito. Mas de verdade, às vezes eu paro e fico me questionando assim, caramba, cara, literalmente, eu vou dormir e falo assim, meu Deus, aconteceu... o canal existe, a Dublacom tá indo pra 3ª edição, foi lindo a edição 21, foi linda a edição 22, eu ficava me questionando assim, cara, será que é real isso mesmo, tudo? E aí eu lembro que, dentre essas homenagens, todas elas, eu ganhei um presentaço que foi no meu primeiro trabalho de dublagem. Tá aí outra coisa que eu também nunca imaginei na minha vida que eu fosse dublar, né? Profissionalmente, tipo, chegar no estúdio e dublar. Nunca imaginei. E aí eu cheguei a falar isso pra você. Quando eu entrei pra fazer o meu primeiro vozerio, lá do meu lado, Selma Lopes, Carmen Sheila, Naí Amorim e Miriam Tereza. E eu lá no meio, lá... Tipo, meu Deus, calma. A primeira frase que eu falei foi Feliz Natal. Peraí, esse foi seu primeiro... Meu primeiro trabalho. Trabalho? Sim. Meu primeiro vozerio foi numa festa com elas. Obrigada, meu bem. Que maravilha isso. Que maravilha Foi, isso, né, foi cara? um vozerio É pra matar o pobre garoto. Não, foi um presentaço. Quem me deu esse presente foi a Andrea Morucci. Ela falou assim, não, você tem tal. Primeiro eu não acreditei que eu tinha recebido uma escala. Tipo... Eu recebi uma escala. Como assim? Peraí, é assim que funciona? Recebi uma escala. Aí eu me questionava, cara, será que eu tô pronto? Aí eu liguei pra minha mãe. Não, eu não vou aceitar, não tô pronto, não vou aceitar. Aí, oxi, você estudou. Tá. Aí fiquei naquela questão interna. Aí depois que caiu a ficha, eu chorei. Aí depois eu votei. Não. Vambora. Eu estudei. Tô pronto, vambora. E aí eu cheguei lá, cara, foi assim. Eu lembro de cada. Não, muito. Muito. E eu não sabia disso, eu não sabia que seria com elas. Eu não sabia, descobri lá na hora. Caramba. Bem, entrei no estúdio, entrou outro. Foi isso. E aí nessa, cara... Essa história eu não sabia. Não sabia, não. E a Selma lá, do lado. E eu vou postar exatamente isso, você falando. Sério, aí, você sem gravou? querer. Você gravou? Gente! Mas, muito bom. Cara, mas foi lindo, assim, tipo, tá marcado ali na minha... Eu lembro de cada segundo, no momento que eu pisei, cumprimentei o porteiro, eu entrei, eu lembro de tudo. E eu lembro uma vez, alguns anos depois, né, eu comecei a dublar recente, né, quer dizer, eu acho, sei lá, pouquíssimo tempo. E ali, sei lá, talvez uns 2, 3 anos depois, Selma me mandou um áudio no dia do dublador e tal. Falou, meu amigo, feliz dia do dublador. Eu falei, meu, calma aí, é sério isso que aconteceu? Aí eu falei pra ela e tal. Fofa demais, olha nossa, isso, cara. Muito. Isso é mais um detalhe só de uma pessoa especial, né? Isso. Esse é cuidado. feito de muito detalhezinhos, lindo. né? Muito especial, muito especial. E muito antes de Dublacom e tal, assim, foi tipo esse cuidado, esse zelo, essa preocupação e tal. Nossa, é demais, assim. Realmente. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou, tipo, maluco da hierarquia da dublagem, né? Eu sempre vou respeitar muito, eu sempre vou ouvir essa galera, sempre. Vocês me conhecem, então, tipo, quando acontece algum movimento, assim, tipo, em prol da dublagem, eu sempre vou estar presente, eu sempre vou apoiar, sempre vou querer ajudar de alguma forma. Porque a tua onda de entrada foi essa, né? Cara, é isso, você veio trazer essa galera pra cá. Assim, você veio de admirador, você veio de fã. Aquela cena do você entregando flores As pro flores Santinha. Sim. Pro Santinha, foi muito emocionante. Nossa. É muito bacana. Não, só pra ele, né? Mas assim, eu lembro muito. Claro. Lembro muito desse ponto. E antes daquele momento, por exemplo, eu tava no estúdio, né? O Marco Ribeiro abriu as portas, né, do estúdio para fazer lá na frente, lá do estúdio dele, né? E enfim, eu sabia, né, quem iria participar daquele dia, então me organizei, me programei e tal. E aí eu tive o privilégio de ver ele dublando. Eu acho que eu nunca te falei isso. Não. Tipo assim, sei lá, dá um exemplo, um horário fictício. 2 horas ele foi dublar. Aí eu sabia que de 2 às 3 ele ia terminar o horário dele. Então, durante as 2 horas, cheguei um pouquinho assim. E aí, claro, assinei um contrato de confidencialidade, não podia, né? Tipo, deixei tudo guardado e tal. E aí, cara, ele preparando assim pra entrar com a concentração imensa. Eu falei assim, meu Deus do céu. Sabe?
tipo, a galera da velha guarda, assim, que, tipo, que entra no estúdio e sabe exatamente o que tem que fazer, a pausa certa, a inflexão correta. Tipo, não, peraí, calma aí. Aí até o Marco, lembra que ele me falou, pô, ele já, né, tem um pouquinho de idade, tá? Eu reservo um pouquinho a mais pra ele se preparar, mas nem precisa. Nem precisa. E ali eu vi, sei lá, 10 segundos, né, que eu entrei, eu tive que sair logo em seguida porque ele iria começar, não podia ver o que estava acontecendo lá. E aquilo pra mim, aí quando ele sai, eu acho que nesse vídeo até tem um pouquinho, eu tava assistindo ali o seu início, mesmo. né? Aí foi quando ele, né, dá o tchauzinho pra câmera e tal. Eu não cheguei a ver ele dublando porque, enfim, não podia estar ali dentro. A gente tá falando Santinha, mas é José Santa Cruz, gente. Isso. A gente tá falando aqui tão... Cara, tem um episódio dele que aconteceu na Bravo. Eu tava lá num dia comum, dirigindo, e ele tava numa produção minha, tem muitos anos isso. E aí, ele sentou no pátio. E ainda tinha uma árvore linda lá naquela época no pátio. Daqui a pouco, todo mundo começou a se juntar ao redor dele. Todos os operadores e tal. Ele começou a falar, né? Aquele jeito dele, aquele vozeirão e tal. Todo mundo começou a se juntar. Todos os operadores, daqui a pouco tinha, sei lá, pelo menos umas 12 pessoas ao redor dele. Ele, vou aproveitar já que tá todo mundo aqui. Aí pegou, tirou uma folha, começou a declamar poesias. Meu Deus, cara, que maravilhoso. Eu peguei rapidamente o celular. Pá! Gravou, E comecei a gravar. Falei, não posso perder. E todo mundo, né? Logo em seguida. E meu filho, eu não queria saber de agenda mais. Eu falei, para tudo. E a gente ficou ali pelo menos, sei lá, meia hora, 40 minutos. E ele declamando poesias no pátio. Todo mundo parar. Assim, a gente virou zumbis de Santinha. Porque a gente não queria sair daquele lugar, daquele momento. Parou, o mundo parou. E ele falando, e a gente ali. Foi incrível. Momentos que a gente nunca mais esquece na vida, né? Sem dúvida. E muito legal isso, né? Que denota, assim, realmente uma época, né? Onde isso era muito importante, né? Era comum os atores terem essa coisa da declamação, dos poemas, né? Isso era um modus operandi daquela época, assim. Claro, nem todos, mas assim... Existia... Você pega um ator daquela... Era uma vivência real. Era uma vivência real. O artista assim. completo, né? É muito bacana. Poucos hoje em dia... Teve aqui, o Jackson Antunes esteve aqui. E também ele não é da mesma geração. Ele é bem mais novo. Mas ele tem essa vibe também. Ele é um cara que ele começa a falar e te recita uma poesia aqui. Lindo demais. Aí ele vai daqui a pouco tá conversando e te recita outra poesia. Acho incrível, né? Quem tem... essa natureza poética que vem mesmo e tá ali em você. É a arte, né, mano? Gente, ele todo de linho, sempre. Todo de branco. O Santinha. Sempre, né? Nossa senhora, demais, uma elegância que você fala, meu Deus do céu. Sei nem onde vem esse tipo Agora, de roupa hoje em dia. todos eles né, têm uma mesma coincidência. Pessoas muito educadas, muito gentis e atenciosas com todo mundo, né? Sim. Como era comum essa geração, né? Ser assim, como né? tinha isso natural, né? E respeitam o trabalho. Respeitam o trabalho. Não fazem de qualquer forma, não fazem de qualquer coisa. Impressionante, assim. E passando os anos, né? Que você fala assim, a tendência é o cara... Pô, depois de 40 anos fazendo aquilo... Vamos lá, mais um dia. Cara, você não vê isso. E a gente, né, assim, via isso e falava, caraca, eu quero fazer igual a ele. A gente via isso. Eu lembro muito da gente olhar e falar, caramba, é assim que faz então, tá bom, sabe? Essas coisas. Quero fazer igual, isso aí, entendi. Então é dessa forma. Cara, você falou tudo, lembro assim. muito disso. Esse negócio de ver e observar essa galera, porque, tipo... É isso. Bom, a gente entra num ponto que é da nova geração, né? A nova geração, essa galera precisa estar consciente de quem foram essas lendas, né? Exatamente. E simplesmente, não lendas no sentido que faz muito tempo, não, mas lendas que estão com a gente, ver Marlene, ver, sabe? São mestres, na verdade. Sim, mestres. Respeito o moço que ele tem bigode grosso. Mas... Cara, que privilégio que foi pra vocês, assim, de estar presente, né, em um pátio, compartilhar as histórias, de ouvir essa galera. Tipo, de fato, dividir bancada muitas vezes, sabe? Então, é um privilégio, é uma coisa que, tipo, hoje em dia virou histórias, né? São histórias. E mesmo assim, essas histórias precisam ser contadas e precisam ser, né, compreendidas. Porque, tipo, é isso, sabe? Uma frase que eu sempre falo nos meus stories, todo mundo sabe.
quem tá aqui e me segue já sabe. Eu honro quem veio antes de mim e sou exemplo para quem veio depois. Maravilhosa. Eu durmo falando isso, acordo falando isso. Todo mundo sabe aqui. Maravilhosa. Que me segue. Se você não segue, siga ela. Meus amigos próximos sabem porque é uma máxima na minha vida. Eu honro quem veio antes e sou exemplo para quem veio depois. Porque se não for... Pra mim, né? Se não for isso, é o quê? Exatamente. Se não for isso, é o quê? Essa é uma boa pergunta. É o quê? É o quê? Alguém me explica. É sério. Se não for essa roda, se não for essa engrenagem, é o quê? Se não for honrar todo mundo que estendeu, que ensinou, que esteve por mim, e se eu não fizer essa roda girar e fazer isso para os que vieram depois... É o Qual quê? é o... Qual o sentido? Também não entendo. Realmente, essa é uma pergunta que eu acho muito pertinente, porque eu me perguntaria isso e não saberia responder. Eu não sei. Perde a essência. Não sei é o quê. Pode ser será que existe algo novo no viver, uma nova forma de vida que possa sobrepor essa forma de pensar? Se ela vier, eu não entendo como é ainda e como funciona. E o que me traz muito também é sobre a minha fé de ancestralidade e tudo mais. Isso é muito importante, é muita coisa que reverbera na minha vida e que é tão, tão visceral, tão orgânico trazer para as outras partes, sabe? E que quem não faz isso, eu acho que perde um tempo. Exatamente. Perde um tempo que é tão precioso e passa tão rápido. Né? Exatamente. Cara, e sem contar que, tipo... Esse lance da dublagem com a formação mesmo de caráter de pessoas, sabe? De ver gerações sendo se formadas e tal. Isso é uma coisa que, tipo... Vamos lá, o Igor lá do Tocantins, lá do extremo norte do país. Escutar essas histórias, isso é uma parada que, tipo, é sempre muito distante. Ao estar literalmente. Ao estar aqui e ouvir vocês e sentir que isso tudo é real, sabe? Eu sempre escutei muito a família da dublagem, esse negócio. Até sentir que, tipo, cara, tá tudo bem, segurar na mão, sabe? Ir junto, esse respeito. Falamos de Carmen Sheila, sabe? Falamos de Selma Lopes. Esse ensinamento do próximo. Cara, isso, de verdade, eu não consigo ver em outra profissão. Claro que a gente tá falando de uma profissão baseada... no lado artístico e tal e tudo mais, mas é uma coisa tão bela, de verdade, uma coisa tão família, e cresceu muito. Antigamente poderia falar, porque a dublagem no início era menor. Não, mas olha o tamanho da dublagem hoje, olha a quantidade de dubladores que nós temos hoje. E essa essência do cuidado, sabe? É aquilo. Enquanto você estiver presente, segurando na mão, respeitando a hierarquia da dublagem, vai ser uma família. Então que a gente nunca perca isso, porque isso é humano, velho. É humano. E como uma família tem aqueles mais próximos, mais chegados, e outros menos. Exatamente. Isso é lógico normal, e natural, gente. Tem aqueles também que sabe. Não, sim, também. E sim, é óbvio. Não, é assim. Não, eu tô querendo quebrar um pouco. Porque ele falou de forma tão bonita que eu não ia conseguir falar outra tão bonita. Eu falei... Mas gente, é claro. Não,